iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Olá, amados irmãos, saudamos a todos com alegria, mais uma vez, mais um domingo, dia que nós separamos para o louvor, para a adoração do nosso Deus. Sejam bem-vindos, você aí no conforto do seu lar, mas que esteja em reverência, em atitude de gratidão, de adoração ao nosso Deus. Que bom receber a todos aqui em mais uma oportunidade. E eu convido você agora para nós fazermos uma oração. Pare o que você está fazendo, largue o que você está fazendo agora, concentre-se, abaixe a sua cabeça. Nós vamos agora falar com o nosso Deus. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, grande e poderoso é o Senhor, excelso em bondade, em amor, e pelo muito amor com que o Senhor nos amou, nos comprou com preço de sangue, e nós te louvamos, nós te bendizemos, adoramos o teu nome e agradecemos por todos que agora se ligam conosco, por esse que está, ó Deus, na sua casa agora, orando conosco. Abençoa, Senhor, cada família, cada coração, intervém, ó Deus, com poder em cada um, nas suas necessidades. Clamamos, ó Deus, por proteção pela nossa igreja, proteção pela nossa cidade, pela nossa nação. Que nesse tempo, ó Deus, que estamos atravessando, seja o Senhor, de fato, nosso rochedo, nossa fortaleza, aquele Pai que vem em nosso socorro. Abençoa, Senhor, algum irmão que estiver em aflição, que estiver enfermo. Tu possas estar, ó Deus, dando vitória, porque Tu és o Deus que não se limita a nenhum obstáculo.
tudo é possível ao Senhor. E agora, Pai, que nós vamos nos unir para te louvar, para escutar a tua palavra, para orar. Ó Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, dar-nos um coração sempre agradecido, um coração voltado para a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Dá-nos a bênção, ó Deus, de andarmos na contramão do mundo e sermos realmente sal e luz, e que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Oramos, Pai, agora em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos em campanha de missões mundiais. Viva o poder de transformar. E o mundo precisa ser transformado pela alegria de Jesus. Viva esse poder. A nossa divisa, 2 Timóteo 1,7, nos diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de força, de amor e de equilíbrio. Força para enfrentar esse momento difícil com fé. Amor para você amar cada pessoa deste mundo, querer que ela seja salva. E equilíbrio para nós entregarmos tudo nas mãos do Senhor, crendo que Ele é o Deus de missões. São grandes os desafios, mas como a obra é dEle, Ele fará grandes coisas. Irmão, não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Ore pelos missionários, envolva-se. Envolva-se, contribua para essa obra, participe financeiramente. Eu já fiz a entrega da minha oferta. Faça você a entrega da sua oferta também, trazendo à casa do Senhor a sua oferta, transferindo para o Banco do Brasil ou solicitando a chave Pix para você fazer a transferência de qualquer banco. O importante é não deixar de participar. Essa semana já estaremos enviando parte da nossa oferta. Nós vamos agora ouvir um testemunho, um vídeo rápido do missionário Caleb, muito querido da nossa Junta de Missões Mundiais, há 20 anos no Oriente Médio, num trabalho maravilhoso. Eu creio que você vai ser impactado a participar também, junto com os missionários, do avanço da obra missionária nesse tempo difícil. Deus tem usado nossos projetos, nossos recursos, nossos missionários, e a obra tem avançado. Vamos juntos, vamos somar com os nossos missionários, vamos fazer parte do que Deus está fazendo no mundo, e que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, a nossa alma se alegra no Senhor, como vários salmos, Salmos de Davi diz que a nossa alma se alegra ao Senhor quando louvamos. Então vamos estar louvando juntos com alegria, em todo tempo nós louvamos ao nosso Deus. Aleluia. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Oh, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome.
o teu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei o Senhor, engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, oh, seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. O vento sopra, só ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, só ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me na nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim vento do Espírito, contigo eu quero ir. Sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. O vento sopra, só ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, só ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me na nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde
sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. A palavra do Senhor diz que nós devemos agradecer por tudo, pelas provações, pelas bênçãos, por tudo que você tem, por tudo que você é. Agradeça ao Senhor, se coloque diante dele em adoração e diga: eu vou me derramar diante do Senhor. Me derramar, Senhor. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já nem se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas
força e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. Continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já nem se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Amém. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus a todos abençoe com toda sorte de bênçãos. Queremos, antes da leitura textual e da reflexão que o Senhor tem para o nosso coração, quero justificar nesta manhã. Não foi possível transmitir o culto, a mensagem ao coração dos irmãos, devido a problemas técnicos que fugiram a nosso controle aqui. Questão da internet, e então só pudemos trazer a palavra nesse domingo à noite. Também quero lembrar aos irmãos que estamos nos dias de entregarmos a nossa oferta na nossa campanha de missões mundiais, cujo tema é Viva o Poder de Transformar. Queridos irmãos, esses dias são dias de grandes desafios. E a Igreja do Senhor precisa continuar sustentando aqueles que estão no fronte, que estão na frente da batalha. Com oração, sustento e disposição de fazer a obra. Lembrando que essa missão é uma missão de todos nós. Nós que aqui estamos, temos a missão de fazer o nome do Senhor conhecido, não só na nossa cidade, como no nosso estado, país e em todo o mundo. Esta é a grande comissão. Então quero encorajar os irmãos. Vamos nos esforçar para além daquilo que antes pensávamos ser o suficiente. Precisamos de muito mais para que a obra de Deus prossiga. E somos nós um instrumento de Deus no sustento desta obra,
Deus nos abençoa para que possamos abençoar a sua obra. Dito isto, vamos à nossa leitura textual em Hebreus capítulo 11. Farei a leitura a partir do verso 12. Hebreus 11, 12 até o 16. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Quero pensar com os irmãos sobre o tema fazendo a diferença em tempos de aflições. Vamos orar ao Senhor. Ó eterno Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem promessas, o Senhor tem palavras de vida eterna. E agora, Senhor, rogo que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração, que a Tua palavra venha trazer encorajamento à igreja, ao Teu povo nesses dias, que, ó Deus, possamos cumprir o nosso papel como servos do Senhor. Eu rogo, te bendigo, e em Ti está a nossa esperança, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto versa sobre os heróis da fé. Homens de Deus que têm feito parte de uma galeria seleta de homens que tiveram seu nome inscrito na história do povo de Deus devido ao seu testemunho de fé, a sua ousadia, a sua coragem, a sua disposição, predisposição de fazer a obra de Deus, de obedecer a Deus, de fazer a diferença em tempos de aflições. E o que é que esses homens tinham em comum? Carta aos Hebreus trata e descreve o testemunho, o exemplo desses irmãos queridos que deixaram um grande testemunho, que encoraja-nos a servir a Deus, a buscar a Deus, a dar o nosso melhor no reino de Deus. E o que é que todos esses heróis da fé, eles tinham em comum? A primeira coisa que eu observo, que todos eles tinham em comum, e não podia ser diferente, a confiança em Deus. A confiança em Deus. Hebreus 11, no verso 13, diz: todos estes morreram na fé. Confiança em Deus. Eles vivenciaram a fé. E nós vamos encontrar nessa galeria de heróis da fé, homens como Noé, que em tempos de aflições, de grande dificuldade,
O povo havia se corrompido de tal forma que a violência graçava, a corrupção graçava em todo o mundo conhecido. E é nesse contexto que Deus chama Noé. E Noé atende o chamado de Deus. E Noé faz a diferença na sua geração. Ele é um arauto do Senhor, no meio de uma geração corrupta e perversa. E no ato de fé ele constrói uma arca. E através dessa arca, ou essa arca é um testemunho, é um memorial de fé diante daquela geração. Não obstante eles não crerem, através dessa arca, Deus salva Noé e a sua família. Nessa galeria de heróis da fé, vamos encontrar José. Que exemplo de fé, de vivência, de esperança, de confiança em Deus. Ah, meus irmãos, quantos percalços José foi enfrentando ao longo da sua vida. É vendido pelos próprios irmãos como escravo aos mercadores que o levam e o vendem lá no Egito. No Egito, num ato de confiança em Deus, num ato de fé, num ato de integridade que deve permear a vida de todos os grandes servos de Deus, do grande ao maior, do mais importante ao mais humilde, é a integridade. Por causa da sua integridade, por causa da sua fidelidade a Deus, José resiste à sedução da mulher de Potifar. E por causa disto, por causa de mentiras, de injustiças, José acaba numa prisão. Mas, mesmo ali na prisão, Deus é com José. Deus abençoa José. E da prisão, Deus o tira para ser o vice-rei no Egito. A trajetória até chegar lá foram anos que a fé de José é testada, que José teve que exercer a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, até chegar o dia que Deus o eleva à condição de vice-rei do Egito. Mais do que isso, meus irmãos, a visão de José era para além da morte. José, ele tinha esperança no que Deus lhe permitiu ver com os olhos da fé, segundo o que está descrito no texto. Ele viu o Salvador de longe e o saudou, confiou nele, depositou nele a sua esperança. Ele não viu, não vivenciou o tempo que o Salvador aqui veio cumprir a promessa, mas ele morreu crendo na promessa de vida eterna, crendo nas promessas de Deus. E é muito interessante, José, quando está chegando o tempo dele partir para a eternidade, ele abençoa seus filhos, ele chama seus entes queridos e lhes faz prometer. José diz: olha, Deus me disse que vai chegar um dia em que ele vai descer e ele vai levar o nosso povo de volta à terra da promessa. Nesse dia, não se esqueçam de levar os meus restos mortais e sepultá-los junto aos meus pais. Que fé, que esperança, que confiança em Deus tinha José. E de fato, um dos momentos lindos que encontramos no Êxodo é que o povo, quando ele sai do Egito, leva os restos mortais de José. Aqueles restos mortais eram um memorial de fé, de um homem de fé, que não viu o dia em que o povo voltou à terra prometida, mas ele sabia, ele confiava no Deus que lhe fez essa promessa. Mas
ele morre confiando na promessa do Salvador, que ele viu de longe, ele o saudou. E ele morre crendo no Salvador. Não é diferente com Moisés. Não é diferente com Estevão. Estevão, ele vê o Salvador ao lado do trono do Pai. Todos estes tinham em comum a confiança em Deus. E é isto, meus irmãos, que tem motivado, fortalecido a igreja perseguida ao longo das eras, inclusive na atualidade. Ah, meus irmãos, quantos servos de Deus estão nessa galeria da fé. Não só estes que morreram crendo na promessa, como nós que hoje cremos na promessa de Deus, de uma vida eterna com Deus. E vida eterna é qualidade de vida. Quando falamos de vida eterna, estamos falando de uma qualidade de vida com Deus, na presença de Deus, conhecendo a Deus, usufruindo da graça, do privilégio de adorar a Deus no seu santuário, no seu céu. Ah, queridos irmãos, é essa confiança que levou Noé, que levou José, Moisés, Estevão, os heróis da fé, a entender que Deus cumpre as suas promessas. Eles creram na promessa de Deus. Todos eles tinham em comum a confiança em Deus, tinham em comum a fé na promessa de Deus. O autor sagrado diz aqui: viram-no de longe, e de longe o saudaram. Quem? Cristo. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. E o autor sagrado lembra-nos aqui que eles trocaram o que podiam ver pelo que não podiam ver. Isso é fé. Isto é fé. Eles abriram mão dos tesouros do mundo, dos prazeres do mundo, da corrupção do mundo, entendendo que a vida aqui ela é transitória, ela é passageira, e que, como servos do Altíssimo, somos peregrinos e forasteiros, estamos de passagem. Que pena que o coração do homem tem se apegado tanto a esse mundo, às coisas desse mundo, como se aqui fosse a terra da promessa. Aqui não é a terra da promessa. Não foi para Noé, não foi para Moisés, não foi para Abraão. Quando Deus o chama e o leva à terra que prometeu a ele, a palavra de Deus diz que Abraão via para além dessa promessa. O que Abraão desejava é a pátria celestial. E todos eles tinham isto em comum. A esperança deles estava no Cristo. A terra que eles desejaram foi a pátria celestial. Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 2, nos versos 11 e 12, veja bem o que diz a palavra do Senhor. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios.
para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ah, meus queridos irmãos, o que se espera de nós, da Igreja de Cristo, nesses tempos nebulosos, nesses tempos de aflições, é que ela se porte como se portaram os heróis da fé, como se portou Noé, como se portou José, como se portou Moisés, Estevão, Paulo, como tem se portado a igreja perseguida, quando nos dias atuais, irmãos nossos têm sido sacrificados, executados covardemente, mas todos eles permanecem na fé, na confiança, na promessa de Deus de uma pátria celestial. O autor de Hebreus, ele vai discorrendo sobre a igreja perseguida. Nos versos 32 a 38 de Hebreus 11, ele vai descrevendo quantos irmãos, naquele contexto dele, estavam sendo encarcerados, tendo seus bens confiscados, sendo lançados aos leões, sendo queimados vivos, sendo crucificados. Não foram dias fáceis, meus irmãos. Nenhum deles vivenciaram dias fáceis. Todos eles permaneceram na fé, em tempos de aflições, de forma que o que os encorajava, os fortalecia, era a confiança em Deus, era a confiança nas promessas de Deus. Todos eles fizeram a diferença em tempos de aflições. Como? Eles viveram em contraste com o mundo. Viveram em contraste com o mundo. A visão de Cristo tirou o brilho das coisas do mundo. A visão de Cristo tirou o brilho das coisas do mundo. O ver a Cristo, viram-no de longe e o saudaram. Eles morreram confiando em Deus, confiando na promessa de Deus. E isso foi um testemunho na sua geração. Ah, meus irmãos, esse é o desafio da igreja no presente. É o desafio da igreja em todas as eras. O nosso encontro com Cristo, quando Ele é genuíno, quando Cristo é real na nossa vida, a visão de Cristo tira o brilho das coisas do mundo. Quando Paulo, ele tem um encontro com Jesus, sua vida é transformada radicalmente. Algo que percebo em comum entre os heróis da fé é o desapego. Não estavam mais apegados às coisas desse mundo, porque reconheceram, a ficha caiu, que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Precisamos da mesma forma clamar ao Senhor para que haja na nossa vida esse desapego das coisas terrenas. Somos, meus irmãos, estrangeiros e peregrinos na terra. Por isso, enquanto estamos aqui, a nossa missão é fazer a diferença, é dar um bom testemunho, é fazer o nome de Cristo conhecido. Por isso Pedro disse que para estrangeiros e peregrinos, para súditos do reino, que Deus espera é um bom testemunho da sua igreja.
é que a sua igreja, nesse tempo, demonstre a sua confiança, a sua fé no Salvador, de forma a que não olhem para trás. Algo em comum entre os heróis da fé é que eles não desviaram. Por que não desviaram? Porque colocaram a mão no arado e não olharam para trás. Disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Não é digno do reino. O texto sagrado traz-nos aqui, dentre os muitos heróis da fé, o exemplo de Moisés. Que exemplo Moisés nos dá, meus queridos irmãos, de confiança em Deus, de confiança na promessa de Deus. Hebreus 11, 24 diz: pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Que testemunho para nós na igreja, na pós-modernidade. Ah, meus queridos irmãos, Moisés, ele confiou em Deus. Moisés, dando um perfeito testemunho de fé, ele trocou as coisas que se vê pelas coisas que não se vê. Moisés abriu mão de ser um príncipe no Egito, onde ele tinha no seu contexto tudo aquilo que o mundo pode oferecer, de prazer, de glória do mundo. E ele abre mão de tudo isto, porque ele viu Cristo. Ele o saudou de longe. E o brilho de Jesus tirou o brilho das coisas do mundo. Ele desapegou das coisas do mundo. E quando ele desapega das coisas do mundo, o que fazia sentido para Moisés era o reino de Deus. Era servir a Deus, ser instrumento nas mãos de Deus. O que ele faz de forma sem reservas. Ele se entrega nas mãos de Deus, sem reserva. Isso é confiança em Deus. E mais, quando Deus lhe promete um filho, e o texto sagrado diz, daquele que biologicamente era impossível gerar um filho, daquela que biologicamente era impossível gerar um filho, Deus levantou uma nação. Por quê? Porque Moisés creu na promessa de Deus, seu poder de trazer a existência, de abrir a madre de Sara, ainda que com 90 anos, que fosse com 120, Moisés creia, e Deus trouxe Isaque, e o testemunho, o memorial da fé de Moisés, está lá. Israel é uma realidade no tempo presente, para dizer: Deus faz o que Ele quer, Ele abre a madre, Deus, Ele traz à existência o que não existe. Moisés dá esse testemunho. E mais, quando Deus
já Isaac sendo crescido. Deus diz a Abraão que sacrificasse o seu único filho. Abraão vai lá e oferece, crendo que Deus podia trazê-lo à existência. Ah, meus irmãos, o exemplo de Abraão, a fé de Abraão é fantástica. Os homens de fé. Moisés, ele abre mão dos tesouros do Egito para fazer a vontade de Deus. Abraão crê em todas as promessas de Deus, sai da terra prometida e vai para a terra da promessa, fazendo a vontade de Deus. Somos chamados a sair do lugar, da zona de conforto e caminhar em direção à terra que Deus nos tem prometido, a buscar uma nova pátria. Assim como Moisés é um exemplo, Abraão é um exemplo, Noé é um exemplo. Meus irmãos, hoje temos tantos outros fazendo parte dessa galeria de heróis da fé. E algo que vamos perceber que ocorre em comum com todos esses heróis da fé é que eles receberam a pátria que eles buscavam. Hebreus, no capítulo 11, no verso 16, diz a palavra do Senhor: mas agora desejam uma pátria superior, isso é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Terceira coisa que eles tinham em comum: a primeira era a sua confiança em Deus. A segunda coisa que percebo que eles tinham em comum era a fé nas promessas de Deus. Eles confiaram nas promessas de Deus. E a terceira coisa que eles têm em comum é que eles receberam a pátria que buscavam. E todos eles desejaram uma pátria muito melhor, isto é, a celestial. Por essa razão, eles estão na galeria da fé. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade, a Jerusalém celestial. Lhes preparou um novo céu, uma nova terra. A pátria que eles buscavam tornou-se acessível. Por meio de quem? Daqueles que eles viram de longe e o saudaram. Daquele que os heróis da fé que viveram no tempo de Jesus tiveram o privilégio de ver o Deus conosco, o Emanuel, cumprindo as suas promessas, morrendo naquela cruz para nos libertar, para expiar os nossos pecados, para que possamos nos tornar aceitáveis diante de um Deus santo, 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 que nos aguarda e nos oferece uma qualidade de vida infinitamente superior a que nós temos enquanto peregrinamos no tempo presente. Teremos, meus queridos irmãos, uma vida plena, completa, em que conheceremos a Deus de uma forma plena. Os nossos queridos que partiram na eternidade, que fazem parte dos heróis da fé, dessa galeria de heróis da fé. Esses, meus irmãos, hoje vivem plenamente, plenitude, uma qualidade de vida infinitamente superior à que nós temos hoje. E tudo isso se tornou acessível para Moisés, Noé, para Abraão, para os heróis da fé, da galeria do Velho Testamento.
Porque eles o viram de longe e o saudaram. Tudo isso se torna acessível para a Igreja de Jesus Cristo, a galeria de heróis da fé como Estevão, Paulo, Filipe, Billy Graham e todos nós, porque mesmo não o vendo, nós cremos no Cristo que veio ao mundo, expiou os nossos pecados, nos reconcilia com Deus e envia o seu Espírito que em nós hoje habita e nos consola e nos fortalece. Nesses dias de aflições nos encoraja, nos consola. É a garantia, o selo de que Deus tem preparado essa pátria muito melhor do que a que nós peregrinamos nela hoje. O que Deus tem para nós é muito melhor. Deus contemplou a fé deles, desses heróis da fé, como Deus contempla a sua fé. Deus contempla a minha fé. Por isso, meus irmãos, em dias de aflições, o que Deus espera de nós, Pedro diz, que venhamos a dar um bom testemunho, que venhamos a cumprir a nossa missão, que não nos desviemos do foco. Se sofremos por um pouquinho de tempo, não podemos esquecer que Deus tem uma pátria para nós muito melhor. Que Deus tem uma qualidade de vida a nos oferecer infinitamente superior à que nós temos hoje. Por isto, a Igreja de Jesus nesse tempo precisa, a exemplo da Igreja de Jesus no Velho Testamento, os heróis da fé, a Igreja de Jesus, que nós denominamos a Igreja primitiva, cujos irmãos foram perseguidos, a Igreja na atualidade que é perseguida, a Igreja na atualidade que é chamada a dar o seu testemunho, a ser sal e luz no mundo, a trazer o bom senso, o equilíbrio, a lucidez nesse tempo presente, no mundo que está aflito, angustiado, desesperado. Temos uma viva esperança, porque Deus tem preparado para nós uma pátria infinitamente melhor. O que moveu Noé, o que moveu Abraão, o que moveu Moisés, não foram as coisas que Deus lhes tinha prometido aqui na terra, não. O autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, ele diz o que os impulsionou, o que encheu o coração deles de esperança, é que eles viram-no de longe e o saudaram, eles viram o seu Salvador. E morreram na fé, crendo nele. Partiram para a eternidade, crendo no Salvador. Hoje, os heróis da fé, do tempo presente, partem para a eternidade, crendo no Salvador. No Cristo, no nosso Redentor, no nosso Salvador. Com essa esperança, sabendo que a pátria que buscamos tornou-se acessível para nós por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Não é mérito nosso, não é pelas obras, porque se nós fôssemos basear
a nossa esperança nos nossos atos, todos nós estaríamos irremediavelmente condenados. Somos salvos, porque nós também o vimos pela fé, Cristo de Deus, o Deus conosco, e ouvimos a sua voz, e nele cremos, e nele confiamos, e ele nos salva, ele nos redime, ele nos purifica com o seu precioso sangue, e o seu Espírito nos inunda com seu amor, com a sua graça, com a sua presença, nos trazendo essa viva esperança. Por isso, meus irmãos, precisamos entender que o eterno, nosso Deus, há de contemplar a nossa fé nele, a nossa confiança nele, a nossa esperança nele, e nos introduzir na pátria celestial. Estamos caminhando para lá. Muitos dos nossos já chegaram lá. Nós estamos a caminho de lá. Um dia usufruiremos e juntos celebraremos diante do trono do Altíssimo. Cantaremos: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o louvor. Nesses dias, a pergunta é, meu querido irmão, em que momento você se sente um estrangeiro nesse mundo? Em que momento você se sente um estrangeiro nesse mundo? Ah, meus irmãos, esse mundo, com a sua injustiça, com a sua corrupção, com a sua depravação, não é isso que nós desejamos. Eu desejo uma pátria onde não haja dor, não haja corrupção, não haja pecado, onde possa contemplar a face do meu Salvador, onde eu possa adorar o Senhor em espírito e em verdade, em toda a plenitude. A segunda pergunta: quem são os heróis da fé que servem de inspiração para você hoje? Quem são esses heróis da fé? Precisamos orar, meus irmãos. Muitos irmãos nossos, nesse exato momento, estão sendo mortos, estão sendo torturados. Muitos irmãos nossos estão partindo para a eternidade. São heróis. Heróis. Porque viveram uma vida em contraste com o mundo. Como Moisés, preferiram abrir mão das coisas que se veem, dos prazeres que o mundo oferece, viveram uma vida reta. Se esforçaram por fazer a vontade de Deus, por honrar o nome santíssimo do Senhor nosso Deus, e viveram na esperança da pátria celestial. Nessa noite, louva a Deus por tantas pessoas que nos inspiram e que, sem dúvida nenhuma, fazem parte, estão na galeria dos heróis da fé. E a terceira pergunta é: você já se entregou sem reservas a Cristo Jesus, reconhecendo-o como seu Senhor e Salvador? O acesso à pátria celestial. Para Noé, para Abraão, para Moisés, para todos os heróis da fé do Velho Testamento,
foi Cristo. Para os irmãos da igreja em todas as eras, é Cristo. Só Ele pode levar você de volta à eternidade com Deus. Só Ele pode nos proporcionar essa qualidade de vida que nós chamamos de vida eterna. Essa qualidade de vida infinitamente superior a essa que nós temos aqui, em que choramos, sentimos saudade, há tanta injustiça, tanto ficamos indignados. Lá, junto ao Pai, não há dor. Lá não há injustiça. Lá teremos o poder de não mais pecar. Vamos estar livres do pecado, dessas inclinações terríveis que nós lutamos contra ela. E tanto dependemos da misericórdia, da graça do Pai. Lá, meus irmãos, está o nosso tesouro. Não se esqueçam. Somos chamados a fazer a diferença em tempos de aflições, com o nosso testemunho, com a nossa confiança em Deus, com a nossa confiança na promessa de Deus, de que a nossa pátria, o nosso lugar na cidade eterna já está preparado. Dia menos dia, vamos chegar lá. Louvamos a Deus por todos esses heróis da fé que já estão lá. E um dia, juntos, celebraremos e cantaremos e louvaremos o Altíssimo por ter enviado Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Aleluia. De eternidade a eternidade. Só o Senhor é Deus. Vamos orar. Ó Deus eterno, a Ti o nosso louvor. A Ti o nosso louvor. Que Teu Espírito possa continuar conduzindo a nossa vida, nos fortalecendo, enchendo de vigor, de coragem. Possamos, ó Deus, frutificar, fruto da fé. Que a Tua igreja, ó Deus, possa dar um bom testemunho no tempo presente e trazer a Tua palavra de vida eterna, levar a palavra de vida eterna a todos os rincões da nossa pátria, a todas as extremidades da terra, indo, orando, sustentando, se envolvendo. Para isso fomos chamados. Rogamos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Deus te guarde. Quero encorajá-lo a não se esquecer do grande desafio que temos de levantar uma oferta missionária que reflita o nosso amor para com aqueles que estão se perdendo, para que a palavra de Deus chegue ao coração e estes também possam receber a vida eterna em Cristo Jesus. Também, meus irmãos, mais uma vez reafirmo o meu pedido aos irmãos, que estejam orando pela nossa igreja. Eu não vejo, meus irmãos,
interrupção da transmissão da mensagem como foi hoje pela manhã, como um fato corriqueiro. Não, meus irmãos. Eu vejo isto como uma intervenção, uma seta do inimigo contra nós. E a forma, ó Deus, de mantermos a nossa comunidade de fé é com oração. Vamos orar, vamos nos envolver para que não haja interrupções e a palavra de Deus chegue ao seu coração e você possa compartilhar essa palavra com a sua rede de amigos, para que eles sejam impactados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do nosso Deus, e Ele está presente contigo neste momento. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Ele não falha, não. Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar.
força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Oh, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá.